pessoal, eu sou o Charles, estou com vocês em mais uma aulinha de matemática aplicada. Nós estamos agora na aula 2, não é isso? Vamos acompanhar então a nossa ementa sobre o assunto de hoje, sobre a aula desse momento, vamos lá? Nós falaremos sobre porcentagem e regra de 3 simples. Só lembrando que na aula 1, nós falamos sobre conjuntos numéricos, frações, potenciação e radiciação, beleza? Então, o tema desta aula vai ser porcentagem e regra de 3 simples. Vamos lá então? Bom, são 2 temas muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês já lidaram no dia a dia com essas informações referentes à porcentagem e com certeza já usou a regra de 3 simples. Bom, quando falamos em porcentagem, nós temos que ter em mente qual símbolo? Esse, né, pessoal? Ó, porcento, não é isso? Esse símbolo aqui de porcentagem. Tá. E esse símbolo aqui significa o que na prática? Por exemplo, 2% significa o quê? Significa que é 2 sobre 100, não é isso? Por quê? Esse símbolo de porcentagem, o nome já diz, por 100 de porcentagem. Então, 2% se representa assim, ó, 2 sobre 100, beleza? Se eu dividir 2 por 100, eu vou ter o valor de 0,02, tá bom? Então, para deixar claro, quando eu quero dizer aqui 25%, eu posso representar como sendo 25 sobre 100, beleza? 25%. E isso aqui, dividindo 25 por 100, eu vou ter quanto? Vou ter 0,25. Tá ok? Então aqui eu tenho forma de porcentagem e forma de percentual, tá? E aqui a forma fracionária. Então eu tenho 3 formas de representar. Usando o símbolo de porcentagem, usando uma fração com denominador 100, ou usando em forma de percentual que vai de 0 a 1, tá? O 1 vai representar 100%. Então, essas aqui são as formas de representar uma porcentagem, ok? Vamos pegar aqui uma situação bem prática. Imagina você, corretor de imóveis, vai ganhar 5% de comissão na venda de um apartamento de R$200 mil. Qual vai ser a sua comissão? Então, olha aqui, ó. Você é um corretor de imóveis que vai ganhar 5%. Então, você tem o valor do imóvel que é R$200 mil. Não é isso? Você vai ganhar 5%, não é? Então, na verdade, você está calculando 5% de 200 mil. Então, nada mais é que uma multiplicação. Lembra que o de representa vezes? Na aula passada a gente falou sobre isso. Então, 5% de 200 mil significa que é 5 sobre 100 vezes os 200 mil. Ok? Então, aqui, ó, eu coloco o 1 embaixo, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Como eu tenho aqui uma multiplicação em cima e uma embaixo, onde depois eu vou dividir numerador com denominador, eu posso simplificar os zeros, olha aqui, ó. Eu tenho 2 zeros embaixo, vou simplificar com 2 zeros em cima. Então, o que ficou aqui agora? Em cima ficou 5 vezes quanto? Olha, cortei 2 zeros, ficaram 3 zeros, ou seja, 200 mil virou 2 mil. 5 vezes 2 mil é quanto? 10 mil. E 1, que eu cortei os 2 zeros, 1 vezes 1, 1. Então, dividido por 1 é o mesmo que 10 mil. Ou seja, 5% de 200 mil é 10 mil reais. Tá? Que é um exemplo, uma situação à parte, de se calcular uma porcentagem, beleza? Tranquilo? Precisamos saber sobre porcento, essa é a base, tá ok? Sobre regra de 3, professor, vamos lá? Regra de 3.
Por que esse nome regra de 3? E por que simples? Vamos lá? Ó, imagina vocês a seguinte situação. Você compra um produto, ou vamos colocar uma calça. Você compra uma calça, preço de uma calça é R$70, certo? Eu quero saber quanto vai custar se eu comprar 5 calças. Então olha a situação. Uma calça custa 70 e eu quero saber o preço de 5 calças. Então eu não sei o preço das 5 calças. Então nessa situação eu tenho uma calça 70, 5 calças, eu não sei o valor, coloco X. Olha porque o nome regra de 3. Quantas informações eu tenho aqui? Não é 3, ó. Uma calça, R$70 e 5 calças, ou seja, 3 informações para achar a quarta. Então é uma regra de 3. Por que a regra de 3 é chamada, nesse caso, de simples? Porque eu tenho aqui duas grandezas. Então quando eu tenho duas grandezas é chamado de regra de 3 simples. Quando eu tenho mais de duas grandezas é uma regra de 3 composta. Por exemplo, aqui eu tenho quais são as grandezas? Quantidade, né, de calças e aqui o valor, né, em dinheiro dessas calças. São as duas grandezas, quantidade e preço, ok? Valor. Então aqui, ó, eu posso calcular esse valor aplicando aqui a ideia da proporção. 1 está para 5, assim como 70 está para X, certo? Então, usando a propriedade fundamental da proporção, que é aquela chamada multiplicação cruzada, eu vou ter 1 vezes X, X, 5 vezes 70, 350, ok? Então 5 calças vai custar R$350. Professor, mas é simples, se uma calça é 70, 5 calças é só multiplicar por 70. Exatamente, mas se eu tivesse colocado aqui 4 calças custam, por exemplo, vamos colocar calça não, vamos colocar agora blusas, quantidade de blusas. 4 blusas custam R$150. Então o valor em reais é o preço, certo? Eu quero saber 8 blusas, quanto vai custar? Então, 4 custa 150, 8 vai custar quanto? Então, se eu aumento a quantidade de blusas, vai aumentar o meu preço também a ser pago, não é? Então aqui eu tenho uma grandeza com relação a outra, elas são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Porque a partir do momento que eu aumentei o valor de uma, tem que aumentar o da outra. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Por isso eu monto a minha proporção do mesmo jeito que está no esquema da regra de 3, ó. 4 está para 8, assim como 150 está para X. 4 sobre 8, 150 sobre X. Porque são grandezas diretas. Ou seja, se eu aumento uma, tem que aumentar a outra, certo? Aumenta a quantidade comprada, aumenta o valor a ser pago. Então, multiplicando cruzado, 4 vezes X, 4x. 8 vezes 150, dá quanto? 8 vezes 100, 800. 5 vezes 8, 40, 400. Então, dá 1.200. Vocês podem fazer aí, tá? Depois. Então, vamos isolar o x, ó, 4x é 1.200, então o 4 que está multiplicando passa dividindo. Lembra lá de equação? Ó, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 1.200 dividido por 4. Quanto que é 1.200 dividido por 4? R$300. Ó, é a lógica, né? Eu dobrei a quantidade de blusas, vou ter que dobrar a quantidade, o valor a ser pago também. Ó. De 4 para 8, então de 150 vai para 300.
grandezas diretas, ok? Beleza? Então, para finalizar aqui, a gente para os exercícios, vamos ver uma situação que são grandezas inversas, ok? Vamos lá? Por exemplo, velocidade e tempo. Imagine uma situação. Você tem um determinado veículo que está a uma velocidade de 80 km por hora. Então, quilômetros por hora. Ele está a 80 km por hora. Ok? E num determinado percurso de uma cidade até outra, ele gasta 4 horas para chegar de uma cidade a outra nessa velocidade de 80 km por hora. Então aqui, velocidade, né, quilômetro por hora, e tempo em horas. Então o carro está a 80 km por hora, gasta 4 horas. Tá, o carro decide aumentar essa velocidade de 80, ele vai para 120 km por hora. Essa é a velocidade dele agora. Eu quero saber quanto tempo ele vai gastar agora, já que ele aumentou a velocidade dele. Então é óbvio que se aumenta a velocidade, vai gastar menos tempo. Então, aumenta uma grandeza, diminui a outra grandeza. Então, quando eu tenho uma grandeza que aumenta, a outra que diminui, são grandezas inversas, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Aí o que eu tenho que fazer? Inverter uma das razões. Geralmente eu faço o quê? Eu mantenho a que tem a incógnita e inverto a outra. Então, ao invés de eu colocar 80 sobre 120, eu vou colocar 120 sobre 80. Por quê? São grandezas inversas, então eu vou inverter uma das razões. E a outra eu vou manter, ó, 4 sobre x. Não inverti, tá vendo? Manteve, ó, 4 sobre x. Agora sim eu multiplico cruzado. X vezes 120, vamos fazer aqui, 120x. 4 vezes 80, 320. Então, o 120 que está multiplicando passa dividindo. Ficou 320 dividido por 120. Quanto que é 320 por 120? Vamos fazer aqui, ó, pode cortar os zeros, né? Ficou 32 dividido por 12, não é isso? Então, 32 dividido por 12. Vai dar quanto? 2, que dá 24. Subtrai aqui, vai sobrar quanto ainda? Vai sobrar 8. 8. Então, vírgula, não é isso? E um zero aqui. O que mais? E agora? 80 por 12, dá quanto? 6, não é isso? 6 vezes 12, 60, 72. Sobra 8 de novo. E aí, vai. Então, aproximadamente 2,6, ou seja, 2,6 horas. Um pouquinho mais de 2 horas e meia. Então, o que acontece? Eu aumentei a velocidade, diminuiu o tempo, ok? Então, é isso aí, sobre grandezas inversas. Vamos para exercícios, então? Aqui só foi uma introdução. Vamos lá, então? Olha aqui, ó. Olha a situação aqui. Nós temos um fundo de garantia, né, o FGTS, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, no qual o empregador é obrigado por lei a depositar em uma conta na Caixa Econômica Federal o valor de 8% do salário bruto do funcionário. Este dinheiro deverá ser sacado pelo funcionário na ocorrência de demissão sem justa causa. Assim, o valor do depósito efetuado pelo empregador, calculado o FGTS sobre um salário de 1.500, será de... Então vamos lá, vamos para o quadro aqui rapidinho. Então nós temos aqui o FGTS, é um depósito que se faz de 8% do valor do salário bruto. Então se eu tenho um salário bruto de 1.500,
Eu quero saber quanto que é 8% de 1.500. Então, eu vou calcular 8% de 1.500. Então, vai ser 8 sobre 100 vezes, porque o di vira vezes, de 1.500. Aí, o que eu faço aqui? Corto os dois zeros, fica 8 vezes 15, ok? Quanto que é 8 vezes 15? 8 vezes 15 é 120, ok? Então, será depositado R$120, que é 8% de 1.500. Continuando, então. Letra E, certo? Próximo. Um fichário tem 20 fichas enumeradas, em que 60% das fichas são etiquetadas com número par, né? E sabendo disso, vamos responder o seguinte. Quantas fichas estão etiquetadas com o número par? E letra B, quantas fichas estão etiquetadas com o número ímpar? Então vamos lá? Facinho essa, né? Simples demais. Então olha, vem comigo aqui, ó. Eu tenho quantas fichas? 20 fichas. Então, ó, tenho 20 fichas, esse é o total. E aí 60% é etiquetada com número par, ou seja, 60% de 20 são par, ok? Então, 60% vezes 20. O que eu faço aqui, ó? 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, 6 vezes 2, 12. Significa que das 20 fichas, 12 delas são etiquetadas com número par, ok? Agora, quantas são etiquetadas com número ímpar? Uai, professor, peraí. Tem 20 fichas. Vou tirar as 12 que são par. Então, 20 menos 12 é 8. Então, se 12 é par, quer dizer que as outras 8 fichas são ímpares, ok? Porque ou são pares ou ímpares, ok? Então, 12 par e 8 ímpar. Certinho? Vamos lá para o próximo? Vamos lá, agora sobre regra de 3 simples. Olha, comprando 8 metros de corda, paguei R$15. Se eu comprar 16 metros dessa mesma corda, pagarei... Então, ó, regra de 3 simples. Vamos pegar os dados então, ó. Simples demais, né? Olha aqui, vem comigo, ó. Tá terminando. 8 metros de tecido custa R$15. Ok? Se eu comprar 16 metros, ó, vou pagar quanto? Pagar X, regra de 3 simples. Agora vamos ver se são grandezas diretas ou inversas. Olha, quanto mais eu compro, mais eu pago, não é isso? Então, quanto maior for a metragem comprada desse tecido, maior vai ser o valor que eu pago. Então, são grandezas diretas. Então, vai ficar do mesmo jeito que está montado. 8 sobre 16 igual a 15 sobre X. Só multiplicar cruzado, né? Então, vamos lá, ó. 8 vezes X, 8X. E 16 vezes 15. Vamos lá, 16 vezes 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1. Somando aqui. 14 vai 1, 2. 240. Vamos isolar o X? Então, o 8 que está multiplicando passa dividindo. Quanto que é 240 dividido por 8? 3 vezes 8 é 24, então dá 30. Então quer dizer que eu vou pagar R$30. E é a lógica. 8, paguei 15. 16, que é o dobro de 8, vou pagar o dobro de 15, que é 30. Beleza? Vamos para o último exercício então? Vamos lá? Então, olha, acompanha lá na telinha, ó. Em um trem de Fórmula 1, um corredor imprimindo a velocidade média de 200 km por hora
fez um certo percurso em 30 segundos. Se este corredor mudasse sua velocidade média para 300 km por hora, qual seria o tempo gasto por ele para fazer o mesmo percurso? Então, ó, dá uma lida aí de novo. Eu já vou tirar os dados aqui, a gente vai matar esse exercício rapidinho. Vamos tirar os dados certinho, montar a regra de 3, analisar se é direta ou inversa e fechar então. Posso? Vamos lá então? Ó, quais são as situações aqui? Eu tenho a velocidade de 200 km por hora, então eu tenho velocidade em km por hora de 200, ok? Quanto tempo que gasta? 30 segundos. Então a outra unidade aqui é a grandeza tempo em segundos. Então a grandeza velocidade, km por hora, grandeza tempo em segundos. Então, velocidade 200 km por hora gasta 30 segundos, ok? Se o corredor mudasse essa velocidade, aumentasse ela para 300 km por hora, então olha, aumentou para 300. Quanto tempo ele iria gastar? Então olha aqui, ó. Velocidade e tempo. Vamos analisar? Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto, concorda? Se o carro está mais rápido, vai gastar menos tempo no mesmo percurso, concorda? Então são grandezas inversas. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter uma das razões. Em vez de pôr 200 sobre 300, eu vou pôr 300 sobre 200, ok? E vou manter a outra, 30 sobre x. Beleza? Agora é fácil, ó. Só multiplicar cruzado, ó. X vezes 300, 300x. 200 vezes 30, 6.000. 2 vezes 3, 6, 3 zeros, 6.000. Então o x vai ser igual a 6.000 dividido por 300. Pessoal, essas continhas aqui vocês podem fazer com calma, usar a calculadora, tranquilo, tá? Então, tá multiplicando, passa dividindo. Então, aqui, ó, 2 zeros, ficou 60 dividido por 3. Quanto que é 60 dividido por 3? É 20. Ou seja, 20 segundos. Então, com velocidade de 200 gasta 30, se eu aumento a velocidade para 300, eu vou gastar menos tempo. 20 segundos. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa segunda aula, tá? Nós falamos sobre porcentagem e regra de 3 simples, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Podem revisar aí o vídeo, tá? Voltar, ver de novo, tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Não deixem de comunicar, tá bom? E procurem estudar fora também, tá ok? Busquem conhecimentos além do que vocês estão vendo aqui no vídeo, ok? Isso vão ser bom não só para o curso, mas para a continuação dos estudos de vocês, ok? Fico por aqui e nos vemos na terceira aula.